Algum conselho para os jovens criadores? Um conselho? Talvez lhes dissesse que escrevam como quiserem, que usem os ritmos que lhes saiam, que experimentem instrumentos diversos, que se sentem no piano e destruam a métrica, que gritem ao invés de cantar, que soprem o violão e dedilhem o trompete, que odeiem a matemática e que amem os redemoinhos. A criação é um pássaro sem plano de voo que jamais voará em linha reta. Bueno, gente, um prazer estar com vocês. O meu nome é Demétrio Xavier. Eu estou aqui para a gente soltar juntos esse jovem pássaro, que é o nosso Comarca Sul, Cultura, Mate e Justiça. O nosso programa na Rádio Temes e também pelo YouTube, compartilhando sempre algo de literatura, de música, de assuntos da cultura, da história, do nosso continente, desse pedaço de mundo onde nos tocou viver, e com o prazer de contar sempre com alguma visita aqui na Beira do Fogo, de gente que generosamente, solidariamente, vem aqui contar um pouco de si, mostrar suas coisas, ofertar um pouco do seu trabalho. E hoje, nesse nosso terceiro programa da nossa caminhada do Comarca Sul, Tânia Farias e Mário Falcão. Muito obrigado. Uma alegria estar aqui contigo, Demétrio. Pois é, né? A gente já fez algumas em outros espaços. Mário, prazer te ter também. Igualmente. A gente está aqui já em off, já antes, fazendo o nosso esquenta, conversando sobre algumas coisas muito bonitas e muito importantes da música, da cultura dessa nossa região. E eu acho que dá para a gente começar falando no seguinte. Eu comecei com essa nossa inicial, lembram? Aqui eu chamo o início do nosso programa, essa apresentação que a gente faz, de inicial. Da mesma maneira que numa petição judicial, aquela primeira petição ali é a inicial que vai dar origem a tudo. Então, tá bem, fazemos a nossa inicial. Quem assina a nossa inicial é a grande chilena Violeta Parra. E a grande chilena Violeta Parra tem um trabalho de pesquisa, de interpretação, de multiplicidade de manifestações artísticas feita em homenagem a ela por esta Tânia Farias, que aqui está, acompanhada do Mário Falcão, de alguns outros artistas também, mas ela, pessoalmente, encarnando a atriz que é a figura da Violeta, trazendo a Violeta atuadora, a Violeta Parra, que foi também uma múltipla artista. Como é que é essa história? Conta um pouquinho como começa isso e como funciona isso na tua vida, na vida de vocês. Eu acho que se eu for contar mesmo como começou, eu vou dizer que foi... eu ouvia os discos dos meus irmãos. Eu tenho 10 irmãos. E sou a mais nova, né, de uma família de 11. E eu ouvia os discos. As primeiras canções da Violeta Parra que eu ouvi foram canções gravadas pela Mercedes Sosa. Nós tínhamos alguns discos da Mercedes Sosa na minha casa. E quando eu fui, por 20 anos, casada com Paulo Flores, fundador do Oi Nós Aqui Travês, né? E a gente ouvia muito a Violeta Parra. E eu, enfim, adorava. E eu tenho uma, assim, né, da parte da minha mãe, a nossa origem é espanhola. E eu brinco que eu não sei exatamente porquê, mas tem algumas palavras que só fazem sentido para mim em espanhol. E eu, desde muito nova, sempre gostava muito de tudo o que eu ouvia de música em espanhol e tinha muita vontade de cantar. Eu disse, eu quero cantar em espanhol, assim. Então eu aprendi as canções com muita facilidade e saía cantando. E eu acho que a gente chegou aqui muito por conta disso. E teve um momento específico que nós fazíamos em 2013, um espetáculo chamado Medeia Vozes, e eu cantava, né, escondida, Arriba que manda el sol. E o Luciano Labarce, um diretor de teatro aqui de Porto Alegre, ouviu eu cantando e disse assim, nossa, eu demorei a perceber que não era Violeta Parra que estava cantando. E ele me deu daí todos os discos que ele tinha da Violeta Parra para eu ouvir. Então tinham vários que eu nunca tinha tocado. Tipo, né, do gesto pra gente não esquecer nunca, né? Exato. Tu tá falando em discos ainda de vinil?
Discos e CDs também. CD. Olha que loucura. Pois é, o Luciano tem dessas coisas, mas o Luciano, que interessante essa história, que eu não conhecia, o Luciano Alabarce é um cara que é a própria história do teatro neste lugar aqui, a história recente, evidentemente. E o que eu acho bacana é que tu resgataste o monte de teatro que tem na personagem e na obra, na vida, na biografia da Violeta Parra. Já quero falar contigo sobre isso, mas deixa eu falar um pouquinho com o Mário, porque o Mário, ao contrário, quem o conhece há muito tempo como eu, sabe que é um cara solidamente da música, né? Neste lugar nosso aqui, o Mário é um compositor, é um cara que trabalhou como instrumentista em várias formações, com um monte de gente diferente, que faz conexões muito bacanas, com estilos diferentes, com latitudes diferentes. Então vocês juntaram a coisa realmente musical com esse negócio, vamos chamar performático, não sei como eu poderia chamar. Eu gosto muito da expressão atuadora, que eu acho que a Violeta sim foi atuadora e isso foi muito acertado. Mário, a música da Violeta te mexe desta forma ou tu entraste na montagem de um trabalho que tem mais a ver com o cênico, que tem mais a ver com o dramático? Fala um pouquinho da tua relação, tanto com esse trabalho que vocês montaram, quanto com a própria Violeta e a sua criação. E uma grande alegria estar aqui no TJ, voltando aqui, eu que trabalhei aqui há um bom tempo. Mas esse papo da Violeta Parra comigo aconteceu como a maioria dos brasileiros que conhecem a obra de Violeta através ou da Mercedes ou do Milton Nascimento, né? No caso, os maiores sucessos, Gracias a la Vida e Volver a los 17. Porém, logo quando a Tânia propôs esse trabalho com a obra da Violeta e me foi passando algumas canções que ela gostaria de trabalhar, eu fui conhecendo um pouco mais, né, o lado ainda para mim desconhecido da obra de Violeta. Enfim, para mim eu fiquei muito surpreso, né, com a qualidade e a diversidade do trabalho da Violeta, mas também como havia uma defasagem de tempo porque quando eu comecei a procurar as canções para conhecer, procurei através das gravações da própria Violeta, fui nos discos da Violeta, né? Então havia essa defasagem de tempo, de arranjo que eu precisava de alguma maneira, na minha concepção aqui desse trabalho que imaginamos juntos, eu precisava trazer para aquilo que eu domino em termos de violão ou guitarra, né? Então esse nosso trabalho ficou abrasileirado, né? Tem um aspecto quase de transcrição, assim, eu conheço é uma releitura, uma boa parte, assim, e é muito interessante isso, né? Tu dá um molho que realmente puxa para o brasileiro ou não, que traz outras possibilidades, né? Isso. E um molho muito pessoal, uma maneira muito tua também, né? Sim. Então isso foram adaptações, né? Releituras para mais ou menos aquilo que a gente já domina, né? Aí. E daí saiu esse trabalho. Eu tenho a impressão que o pessoal a essas alturas está ficando curioso, com vontade de ouvir alguma coisa. O que vocês pensariam, o que vocês poderiam mostrar deste trabalho para nós? Segundo el favor del viento? Vamos. Na verdade, assim, vamos com o favor do vento. O que vocês querem mostrar? Segundo el favor del viento, é quase como dizer o que for. Não, segundo el favor del viento é um classicaço da Violeta. Vamos lá. Según el favor del viento, va navegando el leñero
Atrás quedaron las rucas para adentrar en el puerto. Corre sur o corre al norte, la barquichuela gemiendo, llorando estoy. Sea con hambre o con sueño, me voy, me voy. Del monte ven el pelín que coloregue encubierta. Habrán de venderlo en Castro aunque la lluvia esté abierta. O queme el sol de lo alto como un infierno sin puerta, llorando estoy. O la mar está revuelta, me voy, me voy. En un rincón de la barca estar viendo la tetera, a un lado pelando papas las manos de alguna isleña. Será la madre del indio, la hermana o la compañera, llorando estoy. Navegan lunas enteras, me voy, me voy. Chupando su matecito o bien su pescado seco, acucurado en su lancha, va meditando el isleño. No sabe que hay otro mundo de raso y de terciopelo que se burla del invierno. Con su carguita de leña que viene a vender al puerto, compra su kilo de azúcar para endulzar sus tormentos. Ya está su cabo de vela para alumbrar sus recuerdos, según el favor del viento. No es vida la del chilote, no tiene letra ni pleito. Tamango llevan sus pies mil calias y su cuerpo pelín para calentarse del frío de los gobiernos, llorando estoy. Que le quebrantan los huesos, me voy, me voy. Despierte el hombre, despierte, despierte por un momento. Despierte toda la patria antes que se abran los cielos y venga el trueno furioso con el clarín de San Pedro, llorando estoy. Y barra los ministerios, me voy, me voy. Quisiera morir cantando sobre de un barco leñero y cultivar en sus aguas un libro más justiciero, con letras de oro que diga: no hay padre para el isleño, llorando estoy. Ni vento pa' su leñero, me voy, me voy. De negro van los chilotes, más que por fuera, por dentro, con su plato de esperanza y su frazada de cielo, pidiéndole a la montaña su pan amargo, centeno, según el favor del viento. Deu para sentir a atmosfera desse barco lenheiro, chilote? Que coisa forte falar que essas pessoas vão vestidas de negro mais por dentro do que por fora e levam um prato de esperança e um cobertor de céu. Puxa, que não é pouca coisa de uma criadora tão envolvida com o sofrimento de algumas parcialidades do seu povo ou do seu povo de uma maneira geral. E quando eu digo sentir a atmosfera, esse sopro, esse aliento aí, também faz parte disso, né? A Tânia tem trazido o sopro, o hálito de Violeta Parra nesse belo trabalho. Que bonito que ficou isso, que bela roupagem também brasileira com essa tua semiacústica aí, se eu não estou errando na classificação. Vamos seguir de Violeta depois, mas deixa eu perguntar para ti, Mário. Tu disseste, o pessoal ficou prestando atenção, trocando orelha, como se diz.
Ah, que bom voltar ao tribunal depois de tanto tempo. Esse músico de longa carreira, de carreira reconhecida, também tem uma carreira aqui dentro do judiciário. Quer falar um pouco disso? Sim, na minha vida sempre fiz bastante coisa, assim. Tive diferentes trabalhos, né? Comecei com jornalismo, fiz a faculdade de jornalismo e trabalhei como repórter aqui em Porto Alegre. E logo em seguida fiz concurso para o Poder Judiciário, trabalhei no Tribunal de Alçada, lá no centro, perto da Praça da Matriz. Ainda não havia a fusão dos... Pra ver como eu sou veterano. Pois ainda é, não, que ano isso? Ainda não havia a fusão, né? Existia o Alçada e o Justiça. Né? Sim. Daí eu entrei em 91. Pois é, eu entrei em 93, eu acho que já havia essa fusão, né? Isso, foi logo em seguida. Daí teve acontecimento desse prédio novo aqui na Borges, não é? Enfim, daí depois passei por um outro concurso, mas ainda trabalhei alguns anos lá no prédio histórico do tribunal na Praça da Matriz, e foi como oficial de justiça. Né? E aqui aproveito para mandar um grande abraço para os colegas aqui. Que legal. E nunca deixou de fazer música. Até chego a me arriscar a te perguntar se aposentado tu está tocando mais do que antes. Porque tu tocaste muito em determinadas épocas e tinha aquela orquestra de mantras. Tu fizesse alguns projetos bem interessantes, né? Se quiseres falar sobre isso também. Sim, participei de grupos interessantes, assim. E é engraçado porque esse trabalho que eu participei, chamava Orquestra de Mantra Rudraksha, era baseado em esses mantras escritos originariamente em sânscrito, não é? Então eu tinha muita dificuldade para entender a letra. Eu imagino. Acho que eu posso imaginar. Perfeitamente compreensível. Às vezes, se tu consegue, por exemplo, uma versão em aramaico, bom, facilita, né? Mas não é fácil também. Mas isso naquela época, eu acho que foi justamente ali, um pouquinho antes de... Acho que bem, enfim, foi no final dos anos 90 para o início dos anos 2000, quando participei dessa orquestra. Eu já despertei para uma curiosidade que eu queria saber qual era, onde estavam os nossos mantras aqui no Brasil, né? E agora há pouco tempo eu tive a oportunidade, por ocasião da pandemia, entrei num curso online com uma cacica de Guarani, e ali, no intuito de aprender um pouco sobre o idioma Guarani, aprendi alguns Boraí, né? Que é o mantra do Biá Guarani, chamado Boraí. E daí também tenho muita dificuldade para entender as letras, mas eles são lindos também, e comecei a fazer algumas adaptações para esse trabalho. Que conexão importante, né? Que a universalidade de verdade, não a universalidade, um conceito superficial. E foram coisas, né? que foram simultaneamente acontecendo, porque por ocasião de uma dessas retomadas, né? Esses movimentos interessantes que estão acontecendo dos Biá Guarani e também de outras etnias. Também, né? Eu fui convidado para participar de um mutirão para a construção de uma escola, que foi feito todo em bioconstrução lá em Maquiné. E conheci também um regente de coral dessas crianças Biá Guarani, que tem um trabalho muito bonito, e ele até é compositor, né? E posso até mostrar uma canção dele aqui. Puxa, que ótimo, por favor. Que eu fiz no âmbito da tradição Biá Guarani. Esses Boraí são cantados pelas crianças, sim, né? O mestre só dá aquela arrancada e as crianças continuam. Com aqueles violões afinados no acorde já, isso, né? Isso. É muito interessante. Então é Nhamandu Jogueruare.
Nyamandu jogueruare Bore Oi, errei. Nyamandu jogueruare Ugueru baraete Beaguachu Beaguachu Nyambojero vyamawa Nyap akatupae Jajero je Jajero je Nyamandu jogueru are Ogueru baraete Beaguachu Beaguachu Nyambojero vyamawa Nyap akatupae Jajiroje Jajiroje Nyamandu jogueruare Mas eu não confio nas palavras. Por que não te levantas da tumba para cantar, para bailar, para navegar em teu violão? Canta-me uma canção inesquecível, uma canção que não termine nunca. Uma canção, nada mais. Uma canção. É o que eu peço. Esse é o irmão de Violeta Parra, quando escreve sobre ela, escreve sobre sua morte precoce, sobre sua morte deliberada, digamos assim, já que foi um suicídio aos 50 anos de idade. Essa figura tão impressionante, né? Porque a gente vinha falando sobre essa atuadora e eu fiquei pensando na palavra dramático. Eu estou diante de uma atriz, de uma pessoa, já vou tocar nesse assunto, mas uma pessoa para quem ser atriz é um sacerdócio. Pode colocar isso entre aspas, porque eu estou fazendo uma citação. Mas dramático diz respeito a uma linguagem, diz respeito a um universo artístico e de comunicação e de relação entre as pessoas. Não precisa ser aquele adjetivo que quer dizer uma coisa de cores muito intensas, muito fortes, muito sonoro, muito, enfim, muito, né? Muito over, para a gente usar um termo bem daqui da nossa região. Eu já acho que ouvi um domador na fronteira dizer over, assim, alguma vez. Mas a Violeta também transborda. A Violeta também ela é dramática nos dois sentidos, talvez. Ela é dramática pela explosão e ela é dramática porque ela é teatral. A biografia e o trabalho dela usam esse universo e essa linguagem. Será? Concorda com isso? É por aí? Concordo muito. Depois queria comentar uma coisa sobre esse termo atuadora, por que ele foi parar ali, né? Mas eu concordo muito. Inclusive, nesse mesmo poema, o Nicanor fala, né, que as pessoas têm que guardar silêncio quando ouvem a Violeta e que não importa se ela canta suavemente ou se ela canta como quem grita como se estivessem degolando, né? Porque ela é intensa, né? Eu acho que quando a gente vê outras pessoas, né, ou a própria maravilhosa, né, Mercedes Sosa cantando,
é muito diferente ver a Mercedes Sosa interpretando as Sem canções dúvida. da Violeta. Porque parece que a Violeta, ela tem uma crueza, que eu acho que é o que tu chama de dramático pra mim, tá nesse lugar. E tu sabe que isso tem muito a ver com quando a gente pensa o teatro do Ai Nós, né? Um dos primeiros manifestos do coletivo, ele dizia que a gente deveria atuar como se fosse a última vez que nós tivéssemos algo a comunicar aos demais. Até porque a gente nunca sabe se não vai ser mesmo, né? Que fantástico. Então é essa coisa de dar tudo, porque depois vai sobrar pra quê? Então tem essa coisa de... Então as pessoas muitas vezes, quando analisaram a cena do Ai Nós, falaram dos atores e das suas interpretações derramadas. E eu acho que isso... Eu diria exatamente isso sobre a Violeta. Que ela canta se derramando. Ela canta com tudo, ela não economiza para depois. É aqui, é agora, eu estou aqui. E tem uma coisa da presença dessa mulher, que a gente trabalha para construir no teatro uma presença, né? Mas o que eu queria comentar ainda contigo, concordo plenamente com o que tu disse, é que a gente se for te explicar assim, o que é o atuador ou a atuadora? A gente diz, resumidamente mesmo, a fusão da artista com a ativista política. A gente pode pensar que política é uma coisa bem ampla, não tem nada a ver com a atuação política. A nossa vida é política, a nossa existência é política. Sem dúvida. E quando a gente entende o político no nosso atuador no sentido de compromisso. Para que eu atuo? Eu tenho que perguntar todos os dias, para que eu vou fazer teatro de novo? Para que eu vou estar na cena? Para que eu vou cantar essa canção? O Vitor Hara perguntava isso e outros perguntaram isso. Mário Benedetti, na sua poesia, tão lindamente, porque cantamos, né? Não queremos que se torne cinza, mas a Violeta Parra, quando tu falava do Segundo em Favor do Evento, que ela fala desse cara que carrega a lenha e que quando ela denuncia, de certa forma, na sua canção, as péssimas condições de vida dos mineiros, enfim, ela teve um compromisso com a sua gente, e isso está colocado na canção dela, na poesia dela, né? Então, ela é atuadora por isso, porque ela está comprometida com a vida, como falava o Benedetti nesse poema, né? Porque, né, aqui, meu compromisso era a vida dos seus, era a vida da maior parte, dessa gente que sofre, trabalha, e que, por outro lado, é tão belo, né? Produz coisas tão lindas, que essa mulher percorreu caçando canções, né, instrumentos. Ela foi nos lugares mais simples, da gente mais simples. E lá estava tudo, né? E, ao mesmo tempo, alguém que levou na sua condição de artista plástica, fez algumas coisas que eram impensáveis. Num trabalho a partir das arpigeiras, Sim. Eu não sei nunca qual é a tradução mais literal, se seriam como aqueles panos de aniagem que se diziam, algo como uma estopa, aquele tipo de pano bem rusticão. Ela fez uma tapeçaria ali que a levou ao Louvre. E ela foi a primeira latino-americana a fazer uma exposição no Louvre. Pô, mas não era aquela mulher meio brigona, meio diferente, que sentava miudinha numa cadeirinha e tocava num quatro venezuelano, em outro instrumento, e cantava com aquela voz arenosa. Tá, mas além disso, ela inaugurou o Louvre para a América Latina com um trabalho popular e pessoal ao mesmo tempo. É uma explosão, realmente ela é uma explosão. Quando tu falas nisso, que eu adorei, atuar como se fosse a última comunicação que tu vai ter a oportunidade de fazer. Estou pensando no Antônio Machado, poeta espanhol, moeda que está na mão, talvez se possa guardar, a moedinha da alma se perde se não se dá. Né? Tu vai fazer o que com esse negócio aí, né? Esse é o sacerdócio? Esse é o sacerdócio. Dar. Dar é tudo que se quer, né? Tá em cena é... assim, eu sempre brinco com isso, né? Todo mundo pensa que o ator, a atriz, essas pessoas que são artistas de cena, eles são só narcisos, gostam da própria imagem, né? E no nosso fazer artesanal de teatro e no nosso desejo de teatro encontro, teatro presença, é a doação que caracteriza a atuação, é o despir-se que caracteriza a atuação, é entregar-se mesmo, né? Então, um camarada em algum momento escreveu, para a atriz, dar-se é tudo, né? Tipo, é porque é um entregar-se mesmo, né? E a relação que acontece, essa
da pessoa que está na cena, dessa atriz, desse ator e do público, ela é uma relação mediada pela generosidade de alguém que se mostra completamente e alguém que generosamente observa, atento, profundo aquilo que se mostra. Então, é uma relação generosa, não é uma relação exibicionista. Sem dúvida. Quando eu digo que isso é uma citação, é porque esta palavra, sacerdócio, está no título de uma biografia sobre a Tânia. Uma biografia da Tânia, não de autoria dela. Uma biografia sobre ti. E, puxa, teria muita coisa a dizer dos trabalhos de vocês, enfim, porque é uma montoeira de currículo belo, né? Tanto um quanto o outro. Mas vamos nos ater a determinadas coisas, algumas coisas que, sobretudo ao que conectou vocês, porque isso é muito interessante, né? Eu não tenho a ideia de que tu, Mário, tenhas uma relação antiga, original com o teatro. Não tenho essa informação. Tu é um cara, um músico no ambiente musical de Porto Alegre, reconhecido, conhecido há muitíssimo tempo. E daqui a pouco isso se encontra. Tu também tem essa concepção do que é a arte. Vocês falaram sobre isso. Como é que vocês fazem esse trabalho? Como é que vocês se encontram e dá essa reação aí? Pois tu sabes que eu me considero mais um músico de estúdio. Trabalho assim no meu laboratório ali. Gosto de compor. Então eu não tenho tanto essa expertise da doação no palco, na rua, como tem o Ai Nós aqui outra vez, né? Mas a gente se conheceu quando a Terreira da Tribo ainda era na José do Patrocínio, na Cidade Baixa, nos anos 80, porque o Ai Nós, além de produzir teatro no galpão, mas também teatro na rua, ele abriam o seu espaço ali da José do Patrocínio, que ali foi batizado Terreira da Tribo, né? Para eventos musicais. Então, havia um projeto chamado Casa do Som, toda sexta-feira, música autoral. E ali eu e outros amigos da mesma geração, mesma panelinha, que era o Alexandre Vieira, o Carlos Patrício, o Johan Alex de Souza, eu, meu irmão, que pegava o mano para tocar percussão, e, enfim, a gente participava dessas... Algo que começou em 84, né? Isso, por ali. Aquela iniciativa que eles A gente passaram. dizia que eles eram o clube da esquina da terreira, porque eles estavam sempre juntos. É ótimo. Quando um ia gravar alguma coisa, ou ia fazer um show, todos os tocavam no show do Mário, daí o Mário tocava no show. Enfim, todos eles estavam sempre ali. E aí foi ali que a gente teve a oportunidade ímpar de conhecer o Zé da Terreira, né? Uma figura incrível aqui de Porto Alegre, já nos deixou, mas que está presente na nossa formação aí de artística. Essa doação aí, essa entrega aí, né? Isso. E quando a gente fala nessa entrega, eu acho que isso é importante de ser dito, os artistas comprometidos, no sentido do compromisso com a arte, com um conceito desse tipo, às vezes se repetem, e é preciso que seja assim, a respeito de que a gente faça a diferença entre a arte e o entretenimento mais fácil, mais acessível, mais, enfim, balsâmico, né? Às vezes a gente diz assim, puxa, as pessoas chamam um artista para relaxarem depois de um evento. Eu digo, chame um massagista, sabe? Um artista às vezes não relaxa ninguém. A Violeta Parra podia te deixar tenso por semanas com uma canção. Então, a gente a doação nem sempre é de coisas docinhas, né? E essa criadora que é a Violeta mostra isso muito bem. O Jupan que diz, dou o que tenho que dar e às vezes me dou inteiro, como a alegria nos vales e a dor nos desertos, né? A gente é tudo isso e não vai escolher, fazer uma seleção edulcorada do que vai oferecer, do que vai dar, né? Enfim. O que vocês poderiam mostrar? O que vocês querem cantar para a gente já seguir esse papo? La Jardineira? Sim. Isso é lindo. Eu queria dizer uma coisa, o Mário não contou, mas o Mário, assim como o Johan Alex de Souza e também o Alexandre Vieira,
fizeram composições para espetáculos do Ainós. Então, na Ah, verdade, sim. ele tá completamente ligado, que vai pra cena cantando aí. a música que ele criou. É da Terreira também. Sim, uma das coisas mais incríveis que aconteceu assim, na minha, sei lá, relação com a música foi por ocasião acho que foi o aniversário do Ainós, 35 anos. que uma escola de samba aqui de Porto Alegre, né? É A Imperatriz, Não foi. Foi de Guaíba. Guaíba, como é o nome da escola? É Império Serrano de Guaíba. Império Serrano de Guaíba interpretou um samba enredo que eu fiz em parceria com o Zé da Terreira, contando toda a história do Ainós. Desde os primeiros espetáculos até a fantástico. Medeia, por ali. A gente fez um samba e essa escola de Guaíba veio com a sua bateria e o Ainós com os figurinos de todas essas O Zé peças. com o surdão. O Zé com o surdão e passou todo o brique da redenção, né? Ida e volta, assim. Foi incrível aquilo ali. Sensacional. Foi muito emocionante. Bonito. Então vamos voltar para a Violeta? Vamos para essa jardineira, que essa jardineira é muito legal. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando de mí te mueras. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión. Y para saber si me corresponde de eso un blanco manzanilón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda en mi corazón. Creciendo irá poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya estén florecidos irán lejos tus recuerdos. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión. Y para saber si me corresponde de eso un blanco manzanilón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda en mi corazón. Cogujo de toronjil cuando me aumenten las penas. Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión. Y para saber si me corresponde de eso un blanco manzanilón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda en mi corazón. Y para saber si me corresponde de eso un blanco manzanilón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda en mi corazón. Voltar aos 17, depois de viver um século, é como decifrar signos sem ser sábio competente. Voltar a ser, de repente, tão frágil como um segundo. Voltar a sentir profundo como uma criança frente a Deus. É isso o que eu sinto neste instante fecundo.
¿Dónde estás, prenda querida? Dueña de mi pensamiento. ¿Dónde estás, prenda querida? Dueña de mi pensamiento. ¿Dónde estás que no me escuchas? Mis suspiros y lamentos, ¿dónde estás que no me escuchas? Mis suspiros y lamentos. Yo le pregunto a los vientos, porque mi cielo adorado. Yo le pregunto a los vientos, porque mi cielo adorado. Responden los elementos, ya de mí te has olvidado. Responden los elementos, ya de mí te has olvidado. Pregunto al cielo por qué la muerte tan mal me trata. Pregunto al cielo por qué la muerte tan mal me trata. Que sin tener yo la culpa, un sentimiento me mata. Que sin tener yo la culpa, un sentimiento me mata. Essa é a Violeta recompiladora ou recopiladora, acho que das duas formas se pode dizer isso em português. A que foi atrás de formatos antigos, como tu estava dizendo, que ela andava enfim, como tantos folclorólogos do nosso continente, às vezes naquela época que era um tape rolo desse tamanhão carregando nas costas. Nesse caso, quem carregava nas costas era o filho Ángel, muitas vezes, gravando as pessoas. E esse formato é como um triste antigo que depois gera na Argentina e no Uruguai o estilo pampiano. É uma coisa nessa onda, difícil de escutar no Chile, e que ela mostra. Eu acho que eu fiz uma parceria com ela, que eu acho que não era la muerte tan mal me trata, era la suerte. E de qualquer maneira, como mata o sentimento, deixa assim. Não tem por que a gente fazer de novo. E assim é a canção popular, né? Que não está escrita e que vai sendo emendada daqui e dali, mesmo que seja por um erro, né? Quando eu falo nisso, do Ángel carregando esse baita equipamento, que coisa terrível, né? Deserto afora, eu penso no filme, Violeta, Você Foi a Los Cielos. Tu gostas do filme? Tu achas que ele tá legal? Vocês acham que ele dá conta dessa... Até onde pode se dar conta de uma Violeta Parra? O que tu dirias do filme? Eu posso dizer que, para mim, foi muito bom ver o filme, né? Porque era como ver, né? Ver a Violeta em ação, assim, poder imaginar mais ela, né? Dar corpo, materialidade para memórias que eu tenho sem ter, né? Eu acho que é um pouco isso, assim. Eu gosto mais do livro do que do filme. Sem dúvida. Eles fizeram umas misturas, né? Não dava... claro, um filme sempre vai ser mesmo como uma peça de teatro, a gente vai ter que optar. Não vamos contar isso. Então, eles fizeram umas fusões de personagens. Às vezes, né? Tipo, e aí isso dá não sei. Isso Quando é a parte a gente conhece a história, é um pouco inquietante, né? Dá uma bem coisa inquietante. meio ruim, assim. Mas o que eu não gosto mesmo eu não gosto. Assim, eu não gosto. Eu não gosto quando minimizam o... Eu acho que o filme podia ter sido menos isso. O suicídio dela não é uma mulher enlouquecida de ciúmes e de amor. Não é, desculpa. Ela estava largada num lugar, ela tinha 1000 sentimentos atravessados, ela era uma mulher intensa.
E ela estava vivendo toda uma dificuldade de estar isolada, sozinha, distante. Deram um lugar para ela, mas longe de tudo. Longe de, né, de tudo aquilo que, né, que ela... Né, se ela estivesse lá junto com os filhos, talvez ela não tivesse se suicidado, eu penso. Acho que tem muitas outras questões que se envolvem nisso. E acho que tem esse lugar que é o de sempre colocar a mulher como... Ai, enlouqueceu de amor. Eu confesso que isso me incomoda e tenho convicção de que não foi isso com a Violeta. E acho que tampouco o Angel dá isso como sentença, sabe? Sim. Eu acho que o filme caiu no... É mais fácil assim. E acaba deixando isso sugerido, sabe? Isso me incomoda. É muito interessante isso e é muito importante que tu digas isso a partir do ponto de vista da questão do feminino, né? E que tu o digas, é claro, né? Por seres mulher. Mas, mesmo assim, deixa eu acrescentar uma coisa, eu não vou entrar nessa citação outra hora, em outro Comarca Sul, a gente vai ter o prazer de falar disso. Mas tem uma letra muito conhecida, mundo afora, de um autor aqui da nossa região, que diz assim: eu não preciso de silêncio, eu não tenho no que pensar. Eu tinha, mas faz tempo. Agora eu não penso mais. É tão insuportável pra gente. Olha ali o cara que trabalhou com os mantras, né? É tão insuportável pro ocidental pensar em não pensar, ficar com a cabeça vazia por um instante, que é a base da meditação oriental, que aos poucos essa frase... eu tinha no que pensar, agora eu não penso mais, foi transformada, sem que as pessoas nem percebessem, eu não tenho em quem pensar. Eu tinha, agora eu não tenho mais. É uma grande simplificação a coisa do amor romântico, do amor cortês. Ele explica tudo. Ah, ela ficou louca, ela se matou, claro, porque ela estava apaixonada por um suíço, que não sei o quê. Tudo passa por essa coisa, em algum momento das épocas românticas, do ponto de vista literário e da linguagem também, das artes plásticas, de algum momento para cá, tudo passa a ser explicado de uma maneira muito intensa por essa variável. Olha, quem está falando é um romanticão, para quem gosta dessas coisas, canceriano, mas é peso demais para um único aspecto de uma mulher tão complexa. Estou dizendo exatamente o que tu disseste, talvez não com a mesma clareza com que tu disseste, mas para concordar, antes de mais nada. Porque realmente é um personagem que não pode ser reduzido a nenhum daqueles aspectos. Este, entre outros, né? Não é apenas a apaixonada que teve uma desilusão amorosa, porque aquele cara mais jovem envolveu os 17 e não sei o quê. Antes da gente seguir de papo, vamos noutra? Vamos noutra. Uhum. Para não entrar nos legueiros que não vieram. Pois é, vamos imaginar essa percussa no fundo aí. Porque às vezes eles fazem essa história junto com a percussão, que fica bem interessante, que a própria Tânia faz no bombo e tal, é bem legal. Só para acrescentar ali na questão da vida da Violeta, e que apareceu no filme também, é o fato dela ter montado o seu galpão, né? O seu espaço, a sua sede própria, para mostrar o seu trabalho e para chamar outros parceiros, enfim. Que é uma coisa que tem que o Ainós também já... Sem dúvida. Desde os primórdios tem sempre teve essa ambição, né? E é legal que as pessoas pensavam nela como a rainha, porque era a barraca da rainha, la carpa de la reina. E todo mundo, claro, Violeta é uma rainha, tá mais que certo, mas la reina é o lugar, ali, sim. Num lugar em Santiago que se chama la reina. Então, mas de qualquer maneira é muito legal a barraca da rainha, né? A gente não se importa. Uma rainha republicana, né? Mais uma rainha. No show, a gente, quando canta Rinde el Angelito, lembra desse momento que talvez seja o pior momento que nós já vivemos e talvez seja o pior momento da história da humanidade em diversos aspectos. Não digo em todos, mas em diversos. Que é esse massacre, esse grande genocídio ao povo palestino, né? E essa canção fala sobre quando as crianças morrem, né? E dos mais de 70 mil palestinos, mais de 18 mil são crianças. Ya se va para los cielos ese querido angelito,
hogar por sus abuelos, por sus padres y hermanitos. Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio, adentro de una amapola o dentro de un pajarito. La tierra lo está esperando con su corazón abierto, por eso es que el angelito parece que está despierto. Cuando se muere en la carne, el alma busca su centro, en el brillo de una rosa o de un pececito nuevo. En su cunita de tierra lo arrullará una campana, mientras la lluvia le limpia su carita en la mañana. Cuando se muere la carne, el alma busca su diana, en el misterio del mundo que le ha abierto su ventana. Las mariposas alegres de ver el viejo angelito alrededor de su cuna le caminan despacito. Cuando se muere en la carne, el alma va derechito a saludar a la luna y de paso al lucerito. ¿Dónde se fue su gracia? ¿Dónde se fue su dulzura? Porque se cae su cuerpo como una fruta madura. Cuando se muere en la carne, el alma busca en la altura la explicación de su vida cortada con tal premura, la explicación de su muerte prisionera en una tumba. Cuando se muere la carne, el alma se quedó cura. Algo que talvez até parte das pessoas que estão assistindo tenham visto alguma vez, tenham presenciado, tenho certeza que sim, que é esse hábito tão americano de compor o cadáver de uma criança pequena como anjo para o velório, para o enterro, enfim, porque ele é um anjinho, porque ele não tem pecado, e isso faz parte da cultura popular, faz parte do folclore. A Violeta descobriu não, isso era uma coisa encontradiça no interior, como em alguns locais ainda é. Ela revelou, digamos assim, pessoas que tinham a função de compositora de anjos, né? De arrumadora daqueles corpinhos, daquelas crianças, enfim, sempre com uma tremenda denúncia social, sempre com, mais do que uma denúncia, com uma condição orgânica, falando de dentro das coisas. Porque uma coisa é aquela atitude, que também pode ser louvável, também pode ser legal, de tu lá do teu lugar dizer, olha que horror aquilo que está acontecendo ali. Não, ela está dentro e ela está emocionalmente dentro, né? Isso faz parte daquela complexidade, daquela emotividade toda. E tem algo na Violeta que é a coisa religiosa. Ela é blasfema, ela é ateia, ela é herege, mas ela é profundamente religiosa. Talvez seja sempre assim, né? Eu sempre me lembro daquela história do gaúcho que não tinha religião, porque era bastante comum que os gaúchos originais, aqueles dos primeiros tempos, como aqui não havia uma colonização com igreja, com isso, com aquilo regular, que esses caras fossem ateus ou não fossem religiosos. Então, na Sexta-feira Santa, Jesus Ciro Martins, né? O cara carneando, não só ia comer carne, como estava carneando, e mostrava a faca para o céu e dizia, e aí, vai fazer o quê? Tô aqui, tô carneando em plena Sexta-feira Santa, o que tu vai fazer? Tá bem, muito corajoso, mas tá mostrando a faca para quem?
tem crença na heresia, né? Tem algo disso. Sim. E a Violeta tem um pouco dessa história. A Violeta sempre puxa santo, Deus, Papa, que dirá o Santo Padre que vive em Roma, né? Bom. E vocês? Como é que lidam com o sagrado, com o religioso, com... Enfim, o que vocês querem dizer sobre isso? Eu como uma pessoa que me reconheci de esquerda cedo, entrei num coletivo e comecei a fazer teatro político, a ir para a rua, a fazer um teatro comprometido com as questões, com as mudanças sociais necessárias. E logo me compreendi feminista e tive uma época da minha vida que eu fiquei num conflito imenso. Porque, né, aquela coisa, então, religião ópio do povo. Eu não posso pensar nesse assunto, eu não posso, né? E aí foi muito bom o momento em que eu me libertei disso, porque eu, na verdade, cresci acreditando que existia o insondável. É Deus, é deusa, são deuses, são deusas, são santas, são santos. Fato é que eu acho que há coisas que a gente não pode tocar, mas que aí estão, que nos olham. Sobretudo, pensar nas que vieram antes de mim. E aí teve um momento em que eu comecei a acender velhinhas para minha avó, para minha bisavó, para minha mãe, para uma grande amiga que morreu, para eu entrar em cena. E eu disse, quer saber? Eu sou uma anarquista, quer saber? Eu sou uma feminista e quer saber? Eu acredito que existe o insondável, pode ser Deus, pode ser... Enfim, eu sou essa. Eu sou uma anarquista e eu busco... que prende velhinha para aquelas figuras. Tá bem. E tu, entre mantra e ligação com povos originários, o que acontece aí? E pontos de Umbanda também. Olha. Também. Mas, enfim, eu acredito nessa energia, a energia que nos move emocional, mas também espiritual. Eu tive uma experiência física, assim, física porque é palpável e que eu costumo fazer a comparação, a analogia com essa questão da espiritualidade, enfim. Eu tive a felicidade de entrar num rio cristalino, daqueles que tu entras com o snorkel, com uma boia, para não tocar no fundo, que é para se toca no fundo a água fica turva, né? A água estava cristalina. E era uma nascente de rio lá no Mato Grosso. Daí tu entra e começa a enxergar peixes coloridos, a vegetação, os tocos, as pedras, as coisas que tu vê no fundo do rio. E aqui tu olha pro Guaíba, tu não enxerga, mesmo que tu entre com o equipamento, tu não vai enxergar lá o fundo, os peixes, é difícil, né? A água é muito turva. Eu sempre tive a experiência de água muito turva. E nesse rio de água cristalina eu enxergava tudo. Então eu acho assim que tem gente que consegue enxergar, ou se não consegue enxergar, consegue perceber mais claramente, não é o meu caso, essa questão da espiritualidade, que nós estamos acompanhados por outros viventes em esferas, né, energéticas diferentes, assim, outro. Mas e nesse rio me caiu essa ficha, sabe? Não, tem coisa aí. Mas é também aquela analogia da raiz da árvore, né? A gente também não enxerga o quão profunda ela é. Enfim, eu acho que pode ter essa questão aí do céu e da terra. Dizem que não tem canto os rios que são profundos. Mas eu aprendi nesse mundo que o que tem mais fundura canta melhor por ser fundo e faz mel da sua amargura. A gente mergulhou, lindo e cristalino. A gente acendeu velas muito interessantes aqui com a presença do Mário Falcão, da Tânia Farias. Muito obrigado. Muito obrigada. Agradeço também essa oportunidade, agradeço o mate e essa charla. É um novo espaço à disposição, né? Para a gente fazer tudo isso que a gente falou hoje. Eu queria dizer que eu estou especialmente feliz, assim. Claro que eu estou muito feliz de estar aqui, né? Estar aqui contigo, estar aqui com o Mário, estar falando sobre coisas que eu amo tanto, que me movem tanto na vida, né? Mas eu queria aproveitar para dizer aqui, né? Eu acho que tem muitas pessoas que queriam dizer isso para ti.
tu me compõe como pessoa, com a minha subjetividade tem um pouco daquilo que tu nos deu tanto no Cantos do Sul da Terra. E é muito bonito estar aqui. Estou emocionada. Estamos. Temos razões para estar. Muito obrigado. Vamos pedir para esses dois se encerrarem cantando alguma coisa que quiserem, se quiserem, enquanto a gente fica por aqui com vocês, pessoal que nos prestigiou hoje, que sabe que a gente vai estar pela Rádio Temes, pelo YouTube, com esse Comarca Sul, Cultura, Mate e Justiça. Os araucos? Os araucos que a gente faz. Você prefere o... Pode ser. Tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todo ven a aplicar. Nadie le ha puesto remedio, pudiéndolo remediar. Levántate, buen Chuyán. Un día llega de lejos Huescufe conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra del sol. Levántate, Curimón. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. El indio se cae muerto allá afuera y no de pie. Levántate, Manclef. ¿A dónde se fue el Altaro? Perdido en el cielo azul. Y el alma de Galvarino se la llevó el viento sur. Por eso pasan llorando los cueros de su cultrum. Levántate pues, Calful. Del año 1400 que el indio afligido está, a la sombra de su ruca lo puede ver lloriquear. Doctora de 5 siglos nunca se habrá de secar. Levántate, Cayupan. Arauco tiene una pena más negra que su chamal. Ya no son los españoles los que les hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que les quitan su pan. Levántate, Payahuán. Ya rushen las votaciones, se escuchan por no dejar. Pero el quejido del indio, ¿por qué no se escuchará? Aunque resuene en la tumba la voz de Calpolican. Levántate, buen Chuyán. Levántate, buen Chuyán.